boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós vamos dar início ao nosso painel. Peço desculpa pelo pequeno atraso. Eu sou Felipe Carvalho, sou gerente da BIMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Sou gerente lá em Brasília. Vou coordenar, moderar esse painel aqui. E antes, de apresentar os nossos panelistas, eu vou me permitir ler uma pequena introdução do que seria essa tripla hélice, para que fiquemos todos na mesma página antes de começarmos os debates. A importância fundamental da interação entre Estado, academia e indústria para fomento, promoção e efetivação de pesquisa, desenvolvimento e inovação é reconhecida e fundamentada ao menos desde o início da década de 70, a partir do famoso modelo do Triângulo de Sábato. Tal importância foi reforçada mais de 2 décadas depois, com o surgimento de um novo modelo estratégico de inovação. A hélice tríplice, principalmente, reviu o papel e relevância de cada um dos 3 atores anteriormente descritos por Sábato e Bottana. Hoje, após 2 evoluções do modelo de hélice tríplice, temos o modelo de hélice quádrupla, que inclui a sociedade como ator fundamental, e o modelo de hélice quíntupla, que destaca o papel do meio ambiente, que, à luz das discussões atuais sobre a ESG, está sendo largamente aceito e adotado. Contudo, em tempos de 4ª revolução industrial e transformação digital, temas estes que afetam e interessam muito a indústria de equipamentos e dispositivos médicos de tecnologia avançada, se consolidam novas configurações no formato de produzir bens e serviços de forma mais eficaz e eficiente. Nestas novas configurações, atores anteriormente tidos como figurantes e coadjuvantes do processo de inovação, vem rapidamente ganhando protagonismo, como as startups, spin-offs, incubadoras, aceleradoras, hubs, parques, polos, arranjos, distritos tecnológicos. Deste cenário emerge o modelo de hélice, ou melhor, de espiral sextupla. É o que se fala hoje em relação a essa interação de atores para fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, para discutirmos os papéis dos atores sêniores, ou seja, Estado, academia e indústria, na promoção e fomento de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e saúde no Brasil, bem como suas interações com os novos atores, daqueles que coloquei aqui a partir da 4ª Revolução Industrial, vamos receber aqui o senhor Bruno Portela. Bem-vindo, Bruno. Bruno é secretário de Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, é membro do Conselho de Administração da Embrapa, foi consultor jurídico do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, o antigo MIDIC, e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. É procurador federal e membro da Advocacia Geral da União, conselheiro fiscal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da empresa binacional Alcântara Cyclone Space, e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Participou direta e ativamente dos principais marcos legais de inovação no Brasil, cabendo destacar a Emenda Constitucional 85/2015, Lei de Inovação e Marco Legal das Startups do Empreendedorismo Inovador. Bem-vindo, Bruno, prazer recebê-lo. Novamente, nosso muito obrigado. Conosco também temos o Adriano Caldas. Adriano é vice-presidente da GERB para a América Latina, é conselheiro da BIMED, membro do nosso Conselho de Administração, e executivo sênior com expertise no setor de saúde, na indústria de dispositivos médicos e diagnóstico no Brasil e América Latina. Experiência em gerência geral, vendas e marketing e planejamento estratégico, impulsionador de mudanças continuamente buscando por inovações, avaliando e aprimorando estratégias e desenho organizacional e fortalecendo processos para assegurar vantagem competitiva e saúde do negócio. Obrigado, Adriano, por mais essa atividade conosco. Adriano, nosso conselheiro, parceiro de longa data e muito ativo na associação. E temos também a participação do Fábio. O Fábio é graduado em Engenharia da Computação. Trabalhou como especialista em tecnologia de 2 grandes multinacionais do setor de tecnologia da informação e comunicação, antes de ingressar no serviço público. Iniciou sua carreira no governo em 2010, na Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, desenhando políticas públicas de fomento à inovação. Em 2012, compôs a equipe da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL,
onde ficou por 7 anos antes de integrar a equipe de assessoria institucional da diretoria da agência. Em outubro de 2021, foi convidado para assumir o cargo de coordenador de planejamento e relações institucionais da Embrapi, onde coordena ações na área de saúde. Obrigado, Fábio, por mais essa atividade aqui conosco. Eu vou passar a palavra primeiramente ao Bruno para que traga para nós, né, a visão do Estado, aí, representando o Estado nessa discussão sobre os atores fundamentais para a gente impulsionar a pesquisa, desenvolvimento e inovação de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Felipe Carvalho. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer o convite da BIMED, realmente é uma oportunidade muito boa. A nossa Secretaria de Inovação e Micro e Pequenas Empresas foi criada há 15 dias, então estar aqui falando sobre o papel do Estado, né, no fomento à inovação, à ciência, tecnologia e inovação, realmente é muito importante para um setor que foi tão importante, tão essencial nessa guerra que nós enfrentamos em 2020 e 2021 e acredito que esteja acabando agora em 2022. Então, gostaria de fazer esse agradecimento, saudar aqui os palestrantes, Adriano, a gente já conversou no caminho para cá, foi muito bom te conhecer, Adriano, o Fábio, né, um amigo lá do Remidic, né, a gente trabalhou no Remidic junto, e agora na Embrapi. Eu ajudei a instituir a Embrapi dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, então é um prazer. Até no Estatuto, eu estava como consultor jurídico à época, lá em 2014, quando a Embrapi nasceu, no modelo Fraunhofer, que tem muito essa pegada do que a gente vai discutir hoje, né? A tríplice hélice, ou a sextupla hélice, como foi falada pelo Felipe, né? Mas o Estado ali aportando recursos, comunidade científica e setor privado. Mas claro que eu tenho que sempre saudar, né, fazer uma saudação especial aos empreendedores, aos gestores de inovação, os que estão aqui nessa exposição, né, o que movimenta o Brasil, circula riqueza, e o setor hospitalar, o setor de saúde, muito, muito importante. Né, gerando inclusive notas fiscais, né, Adriano? E gerando tributos, então a gente sempre tem que agradecer. Eu vou falar um pouco da nossa Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, é uma das 8 do Ministério da Economia. A gente está ancorado em 3 grandes eixos. Melhoria do ambiente de negócio, algo que esse setor aqui todo realmente almeja sempre, melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Nós temos um custo do Brasil de 1,5 trilhão de reais, né? 22% do PIB, a gente fez esse estudo, são 12 elementos dos 4 principais, né? Capital humano, a parte de legislação trabalhista, demanda muito, a parte de infraestrutura, honrar tributos, né? A reforma tributária vem para trazer essa simplificação, que é um grande custo do Brasil, e um quarto, os marcos legais, né? Os marcos regulatórios que trazem sim um ambiente de negócios conturbado no Brasil. Eu vou falar um pouco mais disso, eu quero focar mais nessa discussão, principalmente em especial nos marcos de inovação. Então nós estamos ancorados nesses 3 eixos, melhoria do ambiente de negócio, facilitação de investimento ou choque de investimento privado. Nós já temos contratado no Brasil 834 bilhões de reais em contratos já feitos, com marcos como do gás e saneamento. E o terceiro, né, eixo é o futuro digital, né? A minha secretaria, a secretaria que eu estou hoje, trabalha nessa pauta de futuro digital. A gente tem, né, metas bem estabelecidas, a nossa meta é ficar no top 3 do ecossistema de startups. Hoje nós temos quase 20 mil startups no mundo. Ano passado nós fomos o terceiro em competitividade digital. Em 2021 o Brasil recebeu foi o 7º que recebeu mais recursos no mundo. Nós ganhamos lá de países conhecidos na área de inovação, Canadá, Israel e Suécia. Nós tivemos um investimento recorde em startups, 10 bilhões de dólares. Se você somar todos os países da América Latina que receberam investimento em startups, eles não chegam a metade do que o Brasil conseguiu, né, dos 10 bilhões de dólares. Então, o setor hospitalar / saúde foi o segundo setor que mais recebeu e é o setor mais promissor no ano de 2022. Nós tínhamos, em 2017, uma startup unicórnio no Brasil, são aquelas startups que valem mais de $1 bilhão. Hoje nós temos 28. Então mostra como está forte esse tema. Na parte de patentes, a gente tem como comemorar, e acho que o assunto patente é muito, né, próprio para o ambiente, para o setor que nós estamos aqui falando hoje. Nós tivemos um combate muito forte, não foi de agora, né, mais de quase 5, 6 anos. Nós estamos combatendo o backlog de patentes no INPI. Nós atingimos 80% da nossa meta, né, e hoje o Brasil passou de referência negativa para uma referência positiva. A gente ia de 14 anos para conceder uma patente, hoje nós estamos concedendo entre 3 e 4 anos.
e nós fomos considerados o sexto escritório de patentes mais inovador do mundo. Então, hoje, realmente, nós somos uma potência a nível de concessão de patentes no mundo, sem sombra de dúvida. Nós temos a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, nós lideramos isso dentro do governo federal. Nós avançamos com assinaturas de acordos internacionais, cabe citar o de Madrid, para marcas. Agora vamos assinar o de Haia, que é desenhos industriais, e Budapeste, que é o depósito de material biológico. Nós temos ainda nesse tema inovação inovativa, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, né, acelerando startups, por isso que esses números de startups estão crescendo também. Não é só o governo, evidentemente, é o setor trabalhando também em conjunto. Nós temos o Brasil Mais, que é o maior programa de produtividade do Hemisfério Sul. A gente busca trazer maturidade digital para as empresas brasileiras. E, por fim, a Câmara da Indústria 4.0, que conversa muito com tudo que está sendo discutido aqui. Então, era para trazer um contexto, né, do nosso ecossistema de inovação, do trabalho que nós estamos fazendo no Ministério da Economia, mas agora eu quero entrar realmente em algo que me deixa muito feliz. Nós avançamos nos últimos 6 anos nos principais marcos de regulação do país na área de inovação. Isso eu posso falar de forma muito tranquila, porque eu tive a honra e a felicidade de trabalhar diretamente nesses grandes marcos. No Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que traz ali uma mudança na Constituição, traz uma mudança na Lei de Inovação e num decreto que permitiu, como todos aqui conhecem no Brasil e no mundo, a compra, né, a maior compra pública de inovação, né, da história do Brasil. Tive a honra de fazer o contrato da AstraZeneca Oxford. Então ali, sim, Felipe, Carvalho, Adriano e Fábio, a gente conseguiu concretizar uma compra pública de inovação. Pra vocês terem noção, nenhum país da América Latina conseguiu comprar vacina, porque eles não tinham instrumento. E a gente, né, quando surgiu essa guerra, a gente já tinha instrumento próprio, apropriado, com segurança jurídica para fazer. Nós elaboramos um contrato de R$ 2 bilhões em 2 meses. A urgência demandava isso, mas hoje a gente tem segurança jurídica e possibilidade de fazer um contrato desse, na loucura que foi realmente a pandemia. Lá em 2020 me chamaram na Presidência da República para tratar desse assunto, em junho, me lembro como se fosse hoje, à tarde, né, expliquei o que era uma encomenda tecnológica, era possível, né, 2 meses depois estava de pé, e hoje a gente tem uma vacina nacional lá na Fiocruz. Então, hoje nós temos lá o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, permitindo compra pública de inovação com risco tecnológico, né? Muito importante para a indústria farmacêutica, muito importante para a parte de equipamentos, tudo que a gente estava conversando, né, Felipe? Mas também nós avançamos não só nisso, nós avançamos na nova lei de licitações, que permite também compras de inovação por meio de diálogos competitivos, um novo instrumento que a União Europeia usa muito. E, por fim, o Marco Legal das Startups, que saiu da nossa secretaria, e nós criamos, sim, o contrato público de solução inovadora dentro do Marco Legal das Startups. Eu vou brincar que é uma mini encomenda tecnológica. Ela não exige esforço de P&D como na encomenda tecnológica. Ela é mais simplificada, mas ela também permite, né, comprar inovação. De que forma? Você pode hoje, o Estado pode pagar por teste de soluções inovadoras. Testar em ambiente real uma solução inovadora. O Marco Legal das Startups foi editado, sancionado e entrou em vigor 31 de agosto. Nós já temos vários cases reais, concretos, de soluções inovadoras sendo contratadas. Inclusive, hoje eu estava chegando no aeroporto de Brasília, recebi mais uma notícia, no caso da revista Exame, trazendo soluções inovadoras sendo contratadas por municípios até abaixo de 5 mil habitantes. Então, eles tinham a expertise necessária, porque nós simplificamos o instrumento de compra pública de inovação, para comprar inovação e testar. E foram contratadas startups da área de EdTech, né, de educação, para essas cidades, no interior do Brasil. Realmente, há 5.500 cidades, 5.500 municípios podem hoje comprar inovação por meio desse instrumento. Então, nós temos hoje 3 grandes instrumentos de fomento à inovação, que vai também não só fomentar a inovação, mas gerar mais negócio e fortalecer o empreendedorismo inovador no Brasil. Então, nós temos a encomenda tecnológica, quando você vai para uma inovação na fronteira da arte, na fronteira do conhecimento no estado da arte. Você tem diálogos competitivos, você pode trazer para uma discussão até a nível de... A gente usa muito o exemplo do Rio Tietê, né, que você pode trazer um diálogo competitivo para trazer uma solução, né, de limpeza do Rio Tietê ou de rios poluídos no Brasil. E você pode ir, né, quando vai fazer uma compra mais simplória, entre aspas, nesse sentido, que não exija esforço de P&D, mas que tenha risco tecnológico de não acontecer, você pode ir pelo CPSI. Ou seja, a gente concretiza a possibilidade desses hackathons, né, dos PITs que foram, né, feitos no Brasil todo durante muito tempo, eles existirem e eles serem concretizados por meio de uma contratação, o pagamento do Estado. Então, hoje nós temos um exemplo concreto. A Petrobras lançaram um edital já em 2021 de quase 13 milhões de reais para soluções inovadoras na área de gás e petróleo.
Nós tivemos a Prefeitura de Recife no começo de janeiro. Nós tivemos, eu liderei esse processo dentro da administração pública, nós lançamos o primeiro edital, né, Desafios de Inovação, inclusive instituições que trabalham com o setor hospitalar participaram, né, desses desafios de inovação dentro da administração pública federal. E agora, realmente, prefeituras municipais de pequeno porte fazendo contratação. Então, sim, Felipe, Adriano, Fábio, nós temos hoje condições e instrumentos adequados, atuais, modernos, que muitos países, inclusive de primeiro mundo, e que são líderes de inovação, não têm. A gente tem isso também com segurança jurídica. Eu falei do contrato da AstraZeneca, ele recebeu já um prêmio do TCU, né, premiando essa compra, né, foi uma compra ousada, né, era a primeira vez que comprava inovação dessa forma tão direta mesmo, e utilizando um instrumento com segurança jurídica e no valor de R$2 bilhões. Então, em 2 meses, foi premiado pelo TCU. Então, hoje, sim, eu sou procurador federal de carreira, então, eu como membro de um órgão de controle, eu entendo que, sim, a legislação foi modificada e foi modificada com segurança. Deu liberdade para o gestor, né? Claro que toda liberdade na legislação traz também responsabilidade. Deu liberdade para o gestor, ele tem que ser mais capacitado tecnicamente para tratar com esses instrumentos, mas essa liberdade vai proporcionar sim ele fazer compras que sejam exequíveis e não inexequíveis. Compras reais que vão realmente mudar o cenário de uma Secretaria de Saúde ou de Educação de um município, ou às vezes do Estado, ou às vezes uma compra pública de grande porte, que pode envolver, né, os atores que estão aqui nesse evento, no Ministério da Saúde, né, como deu o caso aqui da AstraZeneca. Obrigado, Bruno. Se me permite somente um comentário, né, principalmente esse último ponto da sua abordagem. A segurança jurídica é fundamental para que o empresariado tenha ânimo de investir no Brasil, né, de trazer seus recursos para cá. E acerca desses instrumentos de contratação é o que muito nos interessa. O plano de expansão da radioterapia é um exemplo desse, né, de contratação de grande porte. E a empresa que é parceira do governo, do Ministério da Economia, é uma associada à BIMED, né? E, enfim, é algo que nos interessa. Nós chegamos com muitos bons olhos. Agora estamos discutindo junto ao Congresso a construção de uma proposta de política nacional de enfrentamento ao câncer, e certamente esse modelo da radioterapia pode ser expandido para outras tecnologias, e tendo, né, formas de contratação seguras, né, da perspectiva jurídica é fundamental. Acho que vale até lembrar um número que é bem importante para todos que participam dessa feira, evidentemente. O Estado compra 2 décadas entre 10% a 15%, Felipe, Adriano e Fábio, 10% a 15% do PIB. Compras públicas, né, tradicionais. Eu estou falando ali entre 600 a 800 bilhões de reais sendo investidos para comprar. Então, se o Estado separar qualquer porcentagem de 1, 2 ou 3%, a gente está falando ali de, né, até 24 bilhões de reais sendo gastos, fomentando inovação. Vocês terem noção, o maior fundo de ciência, tecnologia e inovação no país é de 9 bilhões, o maior fundo. Né? E agora que ele vai ser descontinuado. Então, assim, você, por meio só da compra pública, como a gente fez lá atrás de compras sustentáveis, hoje a gente pode fazer via compra pública, né, mas fomentando a inovação, com valores, né, percentuais pequenos do que o Estado compra. É o maior orçamento da esplanada, né? O poder de compra do SUS é uma alavanca para qualquer atividade. Obrigado, Bruno. Vou passar de bate-pronto aqui a palavra para o Fábio Cavalcante para trazer uma perspectiva do ponto de vista da academia, das ICTs. Por gentileza, Fábio. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar meus colegas aqui. O Adriano eu conheci agora, mas acho que a gente tem muito a conversar, né? O Bruno, além de ser meu colega de ministério, eu acho que a gente é colega de inovação, né? Porque a gente transita por alguns lugares, eu reparei aqui algumas instituições, mas a inovação está sempre ali. Há um bom tempo que a gente vem trabalhando com esse tema. E agradecer ao Felipe por mais um painel, né? Estou aproveitando aqui porque eu acho que vocês vão enjoar de mim. Ontem eu estive no painel da BIMED, estou aqui, amanhã tem mais um. Então agradeço aí a confiança e o espaço que você tem dado para a Embrapi. Bom, pessoal, falando um pouquinho também do que a gente faz, né? A Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela é uma organização social, a famosa OS, né? Então nós somos privados, apesar de que a gente recebe recursos públicos para operar, nós somos privados, o que dá um espaço muito grande para que a gente diminua a burocracia, seja mais ágil e mais flexível. Nós temos um contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que foi feito lá em 2013. E de 2013 para cá, dado como a gente tem operado e como tem performado, outros 3 ministérios entraram no nosso contrato como Ministério Interveniente. Então, tivemos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e ano passado o Ministério da Economia passou a compor também o nosso contrato.
Então, todos esses ministérios, eles destinam recursos para que a Embrapi possa operar junto com o mercado, né, disponibilizar esse recurso para empresas e para as ICTs, de modo a compartilhar o risco de se desenvolver tecnologia, de se desenvolver produtos. A gente sabe que na inovação o risco existe e é um risco grande muitas vezes, né? As tecnologias, principalmente quando elas estão ali na área de fronteira tecnológica, que o Bruno até falou aqui, elas têm um risco muito grande e em toda empresa a gente tem um setor financeiro. A gente diz que o setor financeiro é o inimigo da inovação, né? Porque se você fala, vou tentar desenvolver um produto, tenho esse projeto e fala, custa 1 milhão o setor financeiro. Opa, é muito caro. Então a gente vem justamente para co-investir nesse projeto com recursos não reembolsáveis. Então a gente vai aportar parte do valor do projeto para que aquela empresa possa desenvolver um produto, um processo inovador e para dar um pouco mais de conforto para que a empresa arrisque e de fato tente inovar. Então o nosso modelo é um modelo baseado no modelo alemão dos institutos Fraunhofer, né, um modelo de financiamento tripartite, em que uma empresa que tem um desafio tecnológico, ela pode a qualquer tempo, e isso é um fluxo contínuo, é uma grande vantagem da Embrapi, eu vou explicar por quê, ela pode a qualquer tempo procurar uma ICT, ou uma unidade Embrapi, como a gente chama, que pode ser uma ICT, uma universidade federal, um instituto federal, em que nós credenciamos como uma unidade Embrapi, num processo super rigoroso, em que eles têm que demonstrar que tem capacidade laboratorial, que tem profissionais, mestrandos, doutorandos, que tem experiência em trabalhar com empresas, em trabalhar com o mercado. Então ela procura essa ICT, ou procura várias, né, para saber qual pode atendê-la melhor. E ali a gente começa o relacionamento, um namoro da empresa com a ICT, para que elas possam ali chegar a fechar um contrato de desenvolvimento tecnológico. Então veja, eu sou uma empresa, tenho um desafio tecnológico muito grande que eu, por questões operacionais ou até estratégicas, eu não quero desenvolver toda aquela tecnologia, eu procuro uma ICT credenciada como unidade Embrapi, sento, negocio diretamente com ela. Isso é um ponto bem interessante. A Embrapi não participa da negociação. A gente deixa que o mercado se entenda. Então a ICT negocia diretamente com a empresa. Se elas fecham um contrato de um projeto que, por exemplo, vai custar R$900 mil para facilitar a minha conta, a Embrapi ela vai aportar, em média, R$300 mil. Um terço do valor do projeto a gente aporta em recursos não reembolsáveis. Então, considerando todo o risco da inovação, do desenvolvimento tecnológico, essa faixa que é chamada e conhecida como Vale da Morte, né, ali para as empresas, a gente co-investe, a gente compartilha esse risco com recursos não reembolsáveis. Ah, mas se o projeto não der certo, a empresa não tem que devolver esse dinheiro. Tá? Então, a gente quer, de fato, compartilhar o risco de não dar certo. Isso faz parte da inovação, todo mundo sabe disso. Os outros 2/3 do valor eles são compartilhados ou divididos entre a ICT, que está atendendo a empresa, e a própria empresa. Então elas vão combinar o jogo ali de quanto cada uma vai aportar. A ICT normalmente aporta recursos econômicos, ela bota todos os laboratórios dela à disposição, profissionais, e aí eles desenvolvem esse projeto. E por sermos privados, e aí acho que interessa bastante as empresas que estão aqui, por sermos privados nós temos baixíssima burocracia, somos ágeis, flexíveis e rápidos. Então, uma empresa, a partir do momento que ela senta com uma ICT até de fato começar a executar o projeto, a gente tem casos de um período de 1 mês. Então eu sei que quando a gente fala de operar recurso público, algumas pessoas arrepiam porque pensam em burocracia, demora, a empresa vai ter que esperar sair uma chamada, em preencher vários formulários. A Embrapi não tem nada disso. A gente trabalha em fluxo contínuo, nossas ICTs estão abertas para receber qualquer empresa, inclusive startups, a desenvolver projetos com pouca burocracia, com velocidade, com agilidade. E eu acho que esse é o ponto alto do nosso modelo. Para startups, a gente aporta inclusive um valor ainda maior, pode chegar até 50%, que a gente sabe da dificuldade que essas empresas menores têm. Então, o nosso modelo ele já é baseado na tríplice hélice, que é o assunto de hoje. A base da Embrapi já é fazer essa conexão indústria, governo, setor privado, e universidades, né? Universidades e ICTs. Então vai ser interessante bater esse papo aqui hoje. Estou aberto a perguntas e mais uma vez obrigado pelo convite, Felipe. Muito obrigado, Fábio. Ontem a gente brincava, inclusive, que a Embrapi veio para turbinar o motor que vai girar essas hélices, né?
É um pouquinho disso que o Fábio colocou. Por ser privada, ter facilidade de juntar esses atores, ele catalisa esse processo para fazer a inovação girar. E é importante destacar o papel das ICTs, né, Fábio? Que além de todo o recurso, mas a infraestrutura de laboratórios, de profissionais e esse trabalho em rede. Porque quando você faz uma parceria com uma ICT, não é só aquela ICT ali, né? Você tem outras que vão participar. Bom, para trazer então a perspectiva da indústria nesse processo, vou convidar o Adriano Caldas para falar um pouquinho para a gente. Como eu disse aqui no início, né, o mote associativo, a alma da BIMED é a indústria de tecnologia avançada, de equipamentos e dispositivos médicos. Para isso nós atuamos em diversas frentes, Bruno. Na Câmara da Indústria 4.0, estamos lá, somos membros fundadores do Centro Brasileiro para a Quarta Evolução Industrial aqui no Brasil, dentre diversas outras iniciativas. Por gentileza, Adriano. Bom, obrigado, Felipe. Eu queria agradecer em nome à BIMED, em seu nome, e ao nome do Fernando, nosso presidente executivo. Represento aqui, vou tentar falar com a minha experiência, mas também representando a BIMED como associação, com mais de 200 empresas associadas. E começando, eu queria colocar uma reflexão sobre o setor de saúde, né? Muito rapidamente, se a gente pensar em alguns aspectos que a gente vive hoje, demograficamente, a população vive cada vez mais, né? Nós ganhamos muito no Brasil em expectativa de vida. E isso vem muito graças à inovação, a novas tecnologias que permitiram novos diagnósticos, tratamentos e assim por diante. Só que, à medida que a gente vive mais, nós precisamos de mais cuidados de saúde, né? Você mencionou a questão de radioterapia, programas relacionados a casos oncológicos. À medida que a gente vive mais, haverá mais casos oncológicos e vai precisar de recurso para tratar. Então, se tem um setor que definitivamente precisa de inovação, é o setor de saúde. Porque continuar fazendo as coisas da mesma forma que a gente vem fazendo, que o cuidado de saúde vem sendo oferecido, que as indústrias têm oferecido em termos de produtos e tudo mais, vai custar muito e não haverá recursos suficientes para uma demanda cada vez maior. Então a gente tem que começar a inovar no tratamento, na tecnologia, mas muito na conectividade, muito na gestão da saúde dos pacientes. Então a questão de conexão de dados, de ter um protocolo, coisas que a gente precisa acelerar, por exemplo, como ter o prontuário eletrônico integrado, tanto no privado como no público, que permita ter a história do paciente e evitar desperdícios de repetição de exames ou de tratamentos, enfim. Tudo isso é fundamental no setor de saúde. E quando a gente pensa em como a gente pode estar fazendo isso, eu acho que a gente tem que levar em consideração qual é o modelo que vai permitir que a inovação seja a mais adequada, tanto no sentido de efetividade como de velocidade para atender essas necessidades. E está claro, né, acho que aqui já foi falado da tríplice hélice, já foi falado de hélice quádrupla, quíntupla, sextupla, eu já não sei mais quantos atores a gente vai colocar, porque na verdade o que está claro é que assim, o modelo em que uma indústria ou alguém criava algo sozinho ou sozinha, ele já ficou lá atrás. Já não acontece mais. Está ultrapassado. Hoje é um modelo colaborativo que existe e que exige que todos trabalhem de uma forma muito mais aberta. E essa colaboração, essa inovação aberta, ela tem que acontecer unindo a academia, a indústria, com suporte de governo, olhando para tanto as fontes de inovação locais, regionais, na América Latina, globais, porque o mundo hoje, a gente sabe que o que acontece num lugar afeta todos os outros e os problemas são complexos, as soluções, se a gente unir os que são mais especializados em cada área, a gente vai ter uma solução mais completa. Então, é fundamental que a empresa, que as indústrias estejam abertas, preparadas para trabalhar com as grandes, em conjunto com as startups, fazendo desafios, trazendo hackathons, trazendo conexão, buscando transferência de tecnologia. Eu acho que você mencionou, Bruno,
o exemplo da vacina, quer dizer, você mencionou, fazendo uma compra de vacina, na verdade é uma compra de tecnologia, né? Não só ter a vacina, mas torná-la nacional, então poder fabricar aqui. E isso pode ser feito em outras tantas soluções. Então é fundamental que a gente olhe para isso. Quando a gente olha para a inovação, também é muito importante que a gente pense no aspecto de regulamentação. Esse é um dos grandes desafios que a gente encontra muitas vezes. Porque, em geral, a gente regulamenta, e foram mencionados vários marcos que facilitam hoje em dia, fomentam, de um ponto de vista jurídico, o investimento e o desenvolvimento da inovação, mas, em geral, a gente está regulamentando o que a gente está vendo, o que já existe, mesmo que ainda seja no estágio inicial. Mas a gente não sabe o que virá. Qual é a nova invenção, qual é a nova tecnologia, qual é o novo modelo. E é fundamental que esse diálogo e essa proximidade entre a indústria, a academia e o governo seja muito próximo e muito afinado para que a gente tenha agilidade e velocidade de resposta. Porque quando surge, por exemplo, a tecnologia de impressora 3D, hoje em dia a gente já enxerga isso como parte do dia a dia. Pode ser que a gente não tenha tanto produto ainda feito de forma personalizada, mas a tecnologia 3D, quando começou lá atrás, e ainda na área de saúde não é tão usada, mas ela pode levar a ter produtos feitos para cada paciente, ela gera alguns desafios do ponto de vista de regulamentação. O que vai ser regulamentado? É o produto com suas características físico-químicas que vai ser finalizado? É a matéria-prima que vai ser utilizada? É o software que desenha junto com a impressora? Qual é a tecnologia? São todas elas? Então, essas dúvidas, quando surgiu a tecnologia de impressão 3D para a saúde, elas surgiram. E a velocidade para resolvê-las tem que ser muito rápido. O diálogo tem que acontecer, porque senão a gente perde 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e isso é algo que temos que evitar. Então, é um outro desafio que eu vejo quando eu penso em inovação, do ponto de vista da indústria. E um terceiro, eu acho que foi mencionado aqui também, e o Fábio mencionou de forma muito precisa, o risco. Né? Se a gente pegar a informação que o Bruno deu, que hoje temos 28 startups que são unicórnios, para que tenhamos 28, quantas passaram pelo Vale da Morte e não saíram do outro lado? Muitas, muitas. Então o investimento ele tem um risco muito grande, porque a gente está falando de algo que não foi testado. E que precisa ser testado e que vai ter que ser ajustado. Então, ter as linhas de fomento, de investimento, de financiamento, de parceria, é algo fundamental. Sem dúvida, a iniciativa privada tem que investir. Eu acho que não é aqui querer fugir dessa responsabilidade, mas quando a gente pode trabalhar em conjunto, se torna muito mais efetivo, muito mais eficiente. Então, eu acho que esse é um aspecto super importante para a gente olhar quando a gente fala de inovação. E eu acho que ter aí uma política nacional, realmente de incentivo a desenvolvimento de tecnologia em saúde, que é algo que foi desenvolvido como um texto inicial de um projeto que ainda, e que de certa forma ficou parado, e eu acho que, obviamente, a pandemia colocou muita mudança, né, nesse processo do que estava sendo desenhado, mas eu acho que existe uma oportunidade de retomar para que coloque esse marco mais claro. E uma das coisas que eu aqui nesse painel estou refletindo um pouco é que vocês mencionaram, o Adriano eu não conhecia, eu não os conhecia, obviamente, e a pergunta é por que não? Então, para mim, é uma provocação e um desafio que eu faço para mim mesmo, faço para todas as indústrias, que eu acho que nós temos um papel como associação, como OBMed, de nos aproximarmos, de aprendermos, porque muitas vezes podemos até criticar que não há tantos programas, não há financiamento, não há tanta oportunidade de investimento conjunto e de repente já há programas, ou há programas que estão sendo desenvolvidos, ou há programas que a gente pode tentar trazer com foco para a saúde também. E de repente levar esse conhecimento do que já existe para as outras associadas, para as outras indústrias, pode ser um papel importante da associação. E estar em diálogo constante com vocês, representando o governo, representando a academia, as ICTs, eu acho que é fundamental. Então, eu queria novamente agradecer pelo convite
quis passar rapidamente essa visão e acho que o mais rico pode ser ter as perguntas de você, de todos nós aqui. Adriano, eu queria fazer um link e é necessário, tá, Felipe? Eu peço até desculpa Fique por à te vontade. interromper. Eu trouxe um tema mais específico do marco legal das startups que eu entendi que era até necessário colocar aqui como foco, mas na sua fala, Adriano, e você representa o setor, você representa a indústria nessa mesa, eu tenho que trazer o outro. Está dentro do marco legal das startups também. Quando você fala, né, regulação, testes e trabalhar em conjunto, eu tenho que falar desse instrumento. O marco legal das startups ele também foi dividido em 3 grandes eixos. Melhoria do ambiente de negócio, facilitação do investimento para ter um investimento melhor, né? Por isso tanto é que a gente cresceu o investimento no Brasil, 10 bilhões de dólares. E o terceiro, a modernização da relação do Estado, né? Eu representando o Estado hoje aqui, com o setor privado. De que forma? Por meio de 2 instrumentos. Eu falei de um aqui, contrato público de solução inovadora, mas algo que foi lançado e é espetacular, principalmente para vocês, e pegando a sua fala, é o sandbox regulatório. Não sei se vocês conhecem o sandbox regulatório, é afastar a incidência de legislações para testar soluções inovadoras. E vocês trabalham com isso. Você falou da impressora 3D, hoje nós temos legislação que os países líderes do mundo, acredito que são entre 40 e 50, já usam o sandbox regulatório, principalmente Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, e o Brasil hoje tem sandbox regulatório. Eu estava no evento lá em Portugal que eles também estavam agora regulamentando. A gente já tem e já pode utilizar. E vocês podem utilizar para testar soluções inovadoras de uma impressora 3D. E quando você fala fazer junto, é exatamente essa a ideia do sandbox regulatório. O Estado hoje pode afastar a incidência, né, normativa para testar uma solução, né, uma impressão 3D. E ali ele vai fazer junto com o setor industrial a regulação. Então é o regulador e o regulado atuando para fazer uma legislação atual e saudável. Então, é espetacular. Sua fala não podia deixar passar. Então, para mim também, nós temos o contrato público de solução inovadora na área de compras públicas, a gente moderniza a relação do Estado com o setor privado, e o sandbox regulatório afasta a incidência para testar um carro voador, como a Uber está fazendo com a Embraer. Você pode envolver os órgãos reguladores que vão lá, mas hoje a gente não tem essa legislação que permita fazer um teste de um carro voador no Brasil. É exatamente assim. Agora a gente tem. Com o sandbox regulatório a gente tem. A gente não tem a legislação posta, mas o Denatran, o Conatran pode afastar, usando esse instrumento, sandbox regulatório, afasta aquela proibição e testa um carro voador. Afasta a proibição de uma impressora 3D, né, que tem vários insumos ali, para testar uma solução inovadora. Obrigado, Adriano. Obrigado, Bruno, pelo complemento. Nós vamos passar agora a segunda rodada, que é de perguntas e respostas. Vai ser aberto ao público. Quem quiser direcionar algum questionamento, algum comentário, por gentileza, se inscreva. O microfone vai chegar até vocês. Mas agora, em ordem inversa, Adriano, né, eu gostaria de fazer um pequeno comentário e lhe fazer uma pergunta. Toda essa discussão de pesquisa, desenvolvimento, inovação em saúde, ela só faz sentido se nós tivermos o acesso à população garantido, né? Para isso a gente trabalha, para prover tecnologia, para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. Nessa linha, enquanto indústria, o que você enxerga que ainda é preciso para melhorar um ambiente de negócio que é um pouquinho diferente, né, da startup, uma perspectiva industrial no Brasil? A gente discute muito questões regulatórias, barreiras regulatórias, custo Brasil. Queria que você percorresse um pouquinho por esse caminho. Tá, eu acho que pegando aqui um link com a abertura da minha fala, do problema... A gente precisa gerar nota fiscal, né, como o Bruno disse. Exatamente, também. Mas novas e melhores notas fiscais, a inovação faz isso. Sem dúvida. Eu acho que assim, o que a gente quer gerar é notas fiscais que estejam relacionadas com uma solução que vai ser mais efetiva no tratamento do paciente. Então a inovação ela tem que provar o seu valor. Trazer uma nova tecnologia que não vai trazer um tratamento melhor, uma resolutividade daquela patologia, daquela condição do paciente, não é uma inovação que tenha o valor, não deveria ser implementada. Mas aquela que traz valor, ela precisa ser analisada, esse valor tem que ser identificado e aí ela tem que ser incorporada. Então é fundamental quando a gente fala de colaboração para inovar, a gente também precisa ter a colaboração e o trabalho em conjunto para integrar e implementar uma inovação no sistema de saúde. E aí é uma discussão que eu acho que inclusive vale a pena uma reflexão nossa como indústria, como governo, como academia, de incluir o prestador de serviço. Quando você fala a sociedade pode ser muito ampla, né? A sociedade tem o beneficiário daquela inovação, o que poderia ser o cliente, o paciente, enfim,
mas ela tem também quem presta o serviço de saúde, seja o laboratório diagnóstico, seja o hospital, o médico, né, enfermeiros, os usuários do produto e quem financia o sistema de saúde, os pagadores, os planos de saúde, as operadoras privadas de saúde suplementar ou mesmo o governo através do SUS, né? Então, é fundamental que neste processo a gente nunca se descolhe de quem vai financiar e pagar a implementação, o acesso, né? Então, aí é fundamental a gente ter estudos, desenvolver, se possível, em conjunto, para que a gente faça um produto que tenha uma melhor resolutividade, uma tecnologia, mas que também traga um custo adequado para o sistema, que eventualmente pode até ser mais caro do que um produto atual, mas ele vai economizar uma série de coisas se for feito no momento certo, da forma certa. Eu vejo por aí que a gente precisa, do ponto de vista de modelo de negócio, integrar na conversa, trazer para a conversa quem presta o serviço de saúde, quem financia, paga pelo serviço de saúde. Obrigado, Adriano. Acho que isso vai bem em linha do que a gente debateu aqui ontem com os deputados, né, que é a discussão acerca do complexo industrial da saúde, econômico e industrial da saúde. Não tratamos só da indústria, mas de integração de toda a cadeia e como alavancar isso com os diversos atores, indústria, Estado, academia. Bom, temos perguntas da plateia? Temos uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Matheus, faço biotecnologia na USP e como um estudante de biotecnologia eu sei muito bem a importância dessa área para o desenvolvimento da saúde do Brasil. E uma das coisas que nós estudantes de biotecnologia nós notamos muito é a dificuldade do setor das startups de biotecnologia sobreviverem ao famoso Vale da Morte. E eu queria saber como que a Tripla Hélice ela pode fazer para com que essas startups elas possam crescer dentro do Brasil, visto que fora do Brasil a biotecnologia está se tornando cada vez mais importante e no Brasil vejo que isso ainda está num passo inicial. Aí eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso? Vou pedir ao Fábio para iniciar e repisar um pouquinho o modelo Embrapi, por gentileza. Eu ia até pedir para começar essa, viu? Porque Matheus, né? Matheus, inclusive ontem a gente assinou um acordo de cooperação com a Biotech, aqui a Embrapi com a Biotech, que cuida justamente dessa área, para que a gente consiga criar um ecossistema voltado para a biotecnologia, de realmente ajudar essas empresas. A Embrapi, para startup, o que acontece? A Embrapi ela foi criada para atuar e para fomentar projetos justamente no Vale da Morte, que eles estão ali quando a gente pega aquela régua de inovação que a NASA criou dos TRLs, né, que é dos TRL de 3 a 6, né? Com o passar do tempo, o que a gente percebeu com relação às startups, principalmente, é que quando ela atravessava o Vale da Morte, não dava para a gente simplesmente largar a mão da empresa, falar boa sorte, vai com Deus, se vira aí. Então a gente teria que ter instrumentos que complementassem a nossa atuação, principalmente para startups, porque elas têm mais dificuldade de financiamento, etc. Então, para esse setor aí, para esse segmento de startup, vamos dizer assim, a gente tem 3 ciclos na Embrapi. O primeiro ciclo que a gente chama é quando a gente apoia a startup no Vale da Morte, dos TRLs de 3 a 6. Tá? Para startup, e isso naquele modelo de co-investir, tá? Com recursos não reembolsáveis, isso é importante. Para startup que passar do Vale da Morte com o apoio da Embrapi, a gente agora tem o ciclo 2, em que a gente apoia a startup nos TRLs de 7 a 9, na fase pré-competitiva, em que ela realmente vai modelar mais o negócio dela. Né? Então, a tecnologia ela foi desenvolvida, vamos supor, desenvolveram um drone, o drone decolou, TRL 6 ali. Agora, como é que esse drone vai para o mercado? E a regulação? E os certificados? E o modelo de negócio para eu conseguir, de fato, entrar no mercado e ser competitivo? Então, a gente tem o ciclo 2 para apoiar essas startups, inclusive nessa fase, tá? Dos TRLs de 7 a 9. E a novidade, eu acho que eu estava comentando até, que eu acho que foi com o Adriano aqui agora há pouco nos bastidores, é que a gente vai lançar o ciclo 3 para as startups. Ou seja, agora a gente vai ajudar a startup, inclusive, naquela fase do tracionamento. Então, ela passou do TRL 9, ela está com o produto no mercado, e agora, pela primeira vez na Embrapi, a gente vai investir na startup. A gente vai investir na empresa e não só no projeto. Tá? Então, a gente vai colocar um valor que hoje está definido para R$200 mil na própria startup, desde que ela consiga captar outros 200 mil
de outra fonte, por exemplo, um investidor anjo. E aí, se esse produto de fato decolar e der certo, ela devolve esses 200 mil para a Embrapi, mas daqui a alguns anos. Então tem uma carência para que ela realmente possa tracionar e ganhar mercado, e aí a gente recupera esse dinheiro. Já que o negócio da Embrapi não é financiar empresa e sim projetos, mas nesse caso a gente financia a empresa e ela lá na frente, se der certo, ela devolve para a gente. Então, para a startup a gente tem uma linha específica porque realmente a empresa precisa de um apoio até o final. Tá? E biotecnologia é uma área que a gente gosta bastante, a gente tem quase 180 milhões de reais já cofinanciando projetos de biotecnologia e agora isso vai alavancar ainda mais com esse nosso acordo de cooperação com a Biotech. Complemento? Por favor. Olha, a nível de governo, se eu falar mais, eu estrago o que você falou, né, Fábio? Realmente é muito bom, muito bem apontado, o endereçamento é perfeito da Embrapi. Nível de governo, nós temos o Inovativa para acelerar, né, a startup, nesse ponto. Nós temos o nosso canal do Startup Point, que traz todas as informações que podem ajudar a startup em vários setores, de forma transversal. E no tema biotecnologia, a gente já avançou, né, em alguns acordos para facilitar, mas cabe também trazer uma notícia muito boa, que é histórica, né? Tem mais de uma década que a gente vai publicizar agora o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Eu não sei se ajuda diretamente a sua startup, né, o que você está pensando, mas ajuda o setor como um todo. A gente há 12 anos tenta fazer isso e agora a gente vai publicizar. Nós vamos ter um centro realmente muito bem montado em Manaus, é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, e vai reforçar ainda mais o setor. Se eu puder somar aqui uma reflexão aos programas que já foram mencionados, às iniciativas que estão ali, eu queria fazer uma provocação do ponto de vista de mindset, de mentalidade. Da mesma forma que eu provoco internamente na empresa e provoco outras empresas, sempre que posso, que nós precisamos olhar para fora, precisamos buscar inovação, precisamos nos conectar com startups, com esses ecossistemas de inovação, eu sugiro que elas também façam o inverso. Muitas vezes eu vejo, assim, quantas batem na minha porta para falar de algum projeto? Nenhuma. Vamos conversar de projetos se eu for ativamente atrás, em geral. E eu acho que tem um lado de que a startup ela nasce, obviamente, com uma velocidade, uma agilidade, uma vontade, uma motivação, um driver muito forte, ela vai passando por várias etapas, mas é um pensamento muito dela, muito próprio, muito ali dentro. Então, assim, eu acho que se abrir em alguns momentos, e a fase ideal para se abrir para isso é uma discussão que pode ser motivo para outro debate, mas a conexão startup-indústria, como o Bruno comentou aqui, ela pode ser de mão dupla, não é só a indústria atrás da startup, a startup pode se conectar, porque muitas vezes a indústria tem não só capacidade de financiamento, mas tem a experiência de levar o produto para o mercado, tem o acesso, eventualmente, com o cliente final, que a startup está querendo levar o produto e não tem como chegar. Então, eu acho que essa colaboração ela pode acontecer e pode ajudar a sobreviver a essa curva de inovação e de investimento até que a receita venha e assim por diante. A partir dessa reflexão do Adriano, eu queria fazer uma provocação aos três também, né? Como esse match pode se dar do encontro da startup, da indústria, da fonte de financiamento? Eu depreendi da fala do Fábio e do Bruno que recurso para fomento existe, precisa ser acessado, né? O que, da perspectiva de vocês, indústria, Estado, academia, precisa ser feito para que esses atores se encontrem, vão ao encontro desses recursos e possa, de fato, inovar e que isso reproduza num novo equipamento, um novo dispositivo médico e chegue à população? Fazendo uma brincadeira aqui, se tiver alguém ouvindo, assim, já pode ter um inovador pensando, agora eu vou fazer um app para dar match entre as várias partes desse setor, mas eu acho que é um pouco isso. Já existe, né? A ideia existe, já existem alguns. Eu acho que a gente tem que divulgar mais, tem que usar mais, realmente criar esses fóruns, esses momentos de debate, esses momentos de encontros para que isso aconteça. Eu acho que a gente vê várias iniciativas acontecendo, desde feiras formais que acontecem, até aplicativos que colocam em conjunto as várias startups de algum tema e que as indústrias podem ir e verificar. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que usar mais. Então tem um lado eu diria que é uma mentalidade
dos dois lados, cada vez mais a gente está incorporando, porque é muito fácil dizer que a inovação tem que ser aberta, mas é muito mais difícil executar, é muito mais fácil cair na armadilha de continuar pensando para dentro e não se abrindo para ouvir de fora. Obrigado. Pela parte do Estado, eu falei de alguns programas, principalmente Inovativa Brasil, e dentro do Inovativa Brasil tem algo que a gente, né, coloca como um grande direcionamento, e todas as instituições do governo que tratam da área de inovação estão, né, endereçando dessa forma, que é fomentar os ambientes promotores de inovação. A gente, por meio do Inovativa, a gente fomenta a startup, mas agora o nosso olhar é fomentar os ambientes promotores de inovação, trazer aquela vocação tecnológica para que isso aconteça, né? Para que essa hélice tríplice aí, ou sextupla aconteça. A gente tem que ter no Brasil ambientes promotores de inovação fortes, robustos, com estrutura. Então hoje a gente está focando bem nisso. Fábio? Eu acho que é mais momentos como esse aqui, né? Eu estou na Embrapi desde de outubro do ano passado, eu tenho pouco tempo, mas o que eu reparei é que, infelizmente, a nossa capilaridade ainda não é tão grande em falar com empresas, né? A Embrapi é uma instituição pequena, que tem cerca de 50, 60 pessoas para atender todo o Brasil. Então, a gente procura sempre estar em contato com as empresas, falar com elas, e a gente pede também que as nossas 76 ICTs e universidades, que são unidades Embrapi espalhadas pelo Brasil, que elas façam também um trabalho muito forte de prospecção, que elas não fiquem simplesmente esperando as empresas demandarem, mas que elas tentem achar lacunas, oportunidades no mercado para atender certos setores. Mas eu acho que fóruns é a chance que a gente tem de falar para muita gente, né? Utilização de mídia social também, acho que isso aqui vai para o YouTube, né? Então, ambientes como esse fazem toda a diferença, né? Então aqui a gente deve ter empresa, deve ter pesquisador, ICTs. Amanhã a gente vai ter um momento em que 3 das nossas unidades vão fazer pitches aqui, para demonstrar toda a experiência que ela tem e o que elas podem ofertar para as startups, para as empresas que vão estar aqui, pensando em startups mais. Então, esses ambientes fazem muita diferença, dada que a nossa capilaridade não é tão grande em termos de presença e de ter tempo suficiente para conversar com todos os setores da economia, porque nós atendemos todos eles, né? Falou em inovação, a gente não fala setor A, B ou C. Se é um desenvolvimento tecnológico, algo inovador, a Embrapi atende também. Vale destacar a parceria, né, o acordo de cooperação que a BIMED firmou com a Embrapi no finalzinho do ano passado, e a ideia é fazer chegar às nossas cerca de 200 empresas associadas o conhecimento sobre o modelo Embrapi, né? A BIMED está aqui para facilitar que as nossas associadas cheguem à Embrapi, cheguem ao Ministério da Economia, que as startups cheguem às nossas associadas e vice-versa dentro desse processo. Eu gostaria de saber se há mais alguma pergunta da plateia, se temos tempo ainda. Mais uma pergunta. Boa tarde a todos, meu nome é Augusto e atualmente eu trabalho na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, no gabinete da Fundação. E aí, entrando muito no gancho dessa última fala, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais hoje ela é responsável pela administração de 19 unidades assistenciais. E é um grande hospital da nossa rede, que todos os hospitais são 100% SUS, é o Hospital João 23, lá em Belo Horizonte. E, sobretudo, a FEMIG ela é uma ICT. E a gente está caminhando agora para formalizar um processo de credenciamento de fundações de apoio que faz essa ponte com o mercado para receber o recurso. E a minha dúvida, minha pergunta, que acho que vai na linha do que o Fábio mesmo disse, a resposta acho que é promover mais discussões, fóruns como esse, mas como que a FEMIG, tendo em vista aí toda essa organização, todas essas unidades que ela tem, ela pode se conectar com o mercado para se colocar como um grande laboratório impulsionador de pesquisas clínicas, que aí no futuro a gente espera que gere novas tecnologias para a área da saúde, que vai não só possibilitar o melhor atendimento dos pacientes da Fundação, da FEMIG, mas sim de todos os outros hospitais, outras unidades aí. Então, em suma, é como que a gente pode, enquanto Fundação Hospitalar, é uma empresa, uma fundação pública do Estado de Minas Gerais, se portar no mercado para ser uma plataforma e atrair mais empresas. Então, acho que a gente faz uma ponte aí com a BIMED e agora também com a Embrapi, porque, pelo que eu entendo, ela pode alavancar outras empresas que têm algum receio de entrar nessa parte da pesquisa clínica. Beleza. O nosso modelo ele funciona... O nosso modelo ele funciona com a ICT sendo o motor, né, como eu falei. Então, a gente tem hoje 76 ICTs que foram credenciadas como unidades Embrapi. Tá? Então, são com essas 76 ICTs que a Embrapi se relaciona. O que eu vejo aí na sua fala como possibilidade? A primeira seria de vocês tentarem o credenciamento como unidade Embrapi.
É uma oportunidade muito bacana, porque vocês já têm um modelo de ICT, que tem que ter ICT pública ou privada sem fins lucrativos, né? E aí na próxima chamada que a gente fizer para o mercado, para a área específica que vocês atuam, aí sim vocês podem concorrer a uma vaga como unidade Embrapi. E aí esse motor já rodaria da forma como eu falei aqui no nosso modelo. Enquanto isso não acontece, como vocês já têm essa roupagem de ICT, já fazem esse trabalho, o que a gente possibilita é que as nossas 76 unidades que já são credenciadas, que quando elas contratam um projeto com empresas, elas possam subcontratar até 30% do valor do projeto uma outra ICT, que ainda não é unidade Embrapi. Tá? Então, enquanto a gente não tem uma nova chamada, enquanto a gente não abre uma nova chamada, eu acho que vocês podem se conectar com as unidades Embrapi, aquelas que já são credenciadas, que atuam na mesma linha de vocês, para que vocês já possam começar a fazer parceria com essas unidades e já ir provando, né, testando o modelo Embrapi. E aí, na próxima chamada, eu acredito que vocês já vão estar ali maduros para concorrer a uma habilitação como unidade Embrapi. E aí, realmente, muitas portas se abrem a partir do momento que você é uma unidade, porque o setor todo te procura para executar projetos. Então, são essas duas possibilidades que eu vejo aí, por enquanto. E creio que essas parcerias são bem-vindas, né? Porque você tem um ambiente, de fazer balão de ensaio, né? Nos hospitais da FEMIG, João 23 que ele citou, o maior pronto-socorro de Minas, e muitos dos dispositivos, equipamentos, né, que o pessoal desenvolve, ou mesmo na área de fármacos, de biotech, podem ser testados em pesquisas clínicas lá. Temos outra pergunta? Bom, então, chegando próximo ao nosso encerramento, eu vou passar a palavra aos panelistas para as últimas considerações. Começar com o Adriano, por gentileza, Adriano. Eu vou ser muito breve, eu quero agradecer a todos, meus colegas panelistas, o Bruno, o Fábio e Felipe, agradecer novamente pelo convite. É um prazer, é sempre muito bom estar aqui, tendo essas discussões. Eu acho que realmente esses fóruns, essas conversas são muito ricas para todos. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também e para todos que venham a assistir essa conversa, esse painel, depois que a gente tiver postado também nas mídias. E estamos abertos como associação, estou aqui tomando a liberdade de falar em nome da BIMED, para todas essas perguntas. Eu acho que estamos abertos para receber o contato de vocês e continuar nessa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Bruno. Queria agradecer a BIMED, né? Fernando, Adriano, Felipe, pelo convite. Realmente é uma grande oportunidade de falar. E queria anunciar que no próximo mês nós vamos lançar a plataforma de compras públicas de inovação, uma parceria Ministério da Economia, a BDI e TCU, para facilitar essas compras, fortalecendo o ecossistema de inovação do Brasil, principalmente das startups, e também os gestores públicos, né? Então é uma plataforma que busca fazer essa conexão e trazer facilidade nessas contratações de inovação. Então a gente quer lançar e a gente vai informar a BIMED para a BIMED informar todos os seus associados. Muito obrigado mais uma vez, Fernando, Adriano e Felipe, pela oportunidade. Conte conosco. Muito obrigado a todos. Fazer ecoar isso aí. Por favor, Fábio. Bom, gostaria de agradecer também a segunda oportunidade, o segundo painel, Fernando, Felipe, meus colegas aqui. Prazer debater com vocês e convidar todos também para que amanhã, às 18 horas, né? Amanhã às 18 horas a gente vai ter 3 unidades Embrapi que vão fazer PITs aqui. E esse é um momento até de entender como elas operam, né? O que elas fazem, quais projetos elas já desenvolveram, como que o motor funciona. Acho que vai ser um momento bem legal, então eu convido a todos. Eu também vou fazer uma breve fala sobre os mecanismos ou os instrumentos que a gente tem para fomentar projetos na saúde. Eu gostaria de convidar a todos e agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês pela presença, pela audiência. E sigam acompanhando as atividades aqui da Arena BIMED. Teremos outros debates bastante interessantes ao longo da feira. Obrigado.